A busca por emprego cresce com a retomada gradual da economia. Giovana de Boer traz as informações também. Boa tarde, Ronald e Zaidan. Com o retorno gradual das atividades econômicas, os trabalhadores estão voltando a procurar uma colocação no mercado. Um levantamento do site Banco Nacional de Empregos mostra que entre janeiro e maio foi registrada uma queda na procura por emprego na comparação com 2019. No entanto, a partir de junho, houve um aumento na busca por recolocação em relação ao ano anterior. O maior salto se deu em agosto. A procura mais que dobrou, de 827 mil em 2019 para 1,7 milhão de buscas neste ano, Ronald. As pessoas vão recebendo informação de que aqui está melhorando, ali está melhorando, tem um número do desemprego, olha, caiu o desemprego, caiu um outro índice, cresceu o outro, o varejo está vendendo mais, já recuperou o que tinha no começo do ano, que tinha de perda a partir do início da pandemia. As pessoas vão se animando a buscar uma oportunidade, né? Sim, claro. Já era óbvio, né? Evidente que na medida em que a economia vai retomando sua atividade, setores industriais, comerciais, serviços, e muita gente ali desesperada para trabalhar. Nós temos milhões de desempregados, desocupados, desalentados. Então é claro que inclusive esses que entram nessa divisão que faz o IBGE, que me parece inclusive inadequada, né? O desalentado deve sempre entrar na contagem dos desempregados, e aí com o asterisco ali, olha, desses 25 milhões aqui, tantos milhões não procuram emprego há tanto tempo. E agora essa gente vê oportunidades sendo abertas, aparecendo, ou pelo menos a possibilidade de, e vão às ruas, né? Vão procurar emprego, até porque se havia o auxílio emergencial, ele já foi reduzido à metade e vai acabar. Então, muita gente agora sai procurando, e não há dúvida que teremos números cada vez maiores, né? Isso é inevitável, é uma coisa óbvia. O fato é que, além disso, né, o que vai acontecer no ano que vem? Haverá mais oferta de emprego, haverá uma retomada maior da atividade industrial, da atividade comercial, do setor de serviços. Alguns sim, alguns já têm uma recuperação dada, já aconteceu, já estão se recuperando. Outros não. Alguns levarão alguns anos, né? Alguns setores precisarão de alguns anos para recuperarem uma atividade normal, um nível normal de atividade. Alguns já sofriam severamente por causa da recessão que antecedeu a pandemia. O setor hoteleiro, por exemplo, já vinha sofrendo. E o Banco Mundial prevê que a atividade econômica no Brasil encolherá 5,4% em 2020. Essa estimativa, aliás, foi divulgada hoje pelo Banco Mundial no relatório Custo de se manter saudável. A previsão é melhor do que a última, que estava ali em torno de 8% em junho. Até dizíamos aqui na época que o Banco Mundial errava. Era uma projeção claramente errada. E o FMI chegou a mandar para 9%. Não aconteceria isso. Lá atrás, em abril, um pouco antes, março, alguns falavam em queda de 2 dígitos. Então é lógico que a economia terá um baque, um rombo, uma queda menor do que se previa há alguns meses. Mas nem de longe dá para comemorar um tombo de 5,4 ou de 5,6 ou até de 4,7, que é a previsão do Ministério da Economia, não é? Mas há muito chute nesses números, porque a economia ela tem reações inesperadas, alguns setores conseguem uma recuperação mais rápida do que se imaginava, investimentos que não eram previstos acontecem, mas também ocorre o contrário. Setores onde se imaginava uma recuperação rápida, a recuperação é mais lenta. Por exemplo, estava todo mundo ansioso, e continua, para que tenhamos a economia funcionando ampla e inteiramente, abrindo vagas, etc., no setor de serviços, no setor industrial, no setor comercial. Mas aí, de novo, o país se depara com os problemas anteriores à pandemia. No caso da indústria, falávamos aqui ontem, não é?
esse processo de desindustrialização que tem de ser enfrentado. E a indústria gera muito emprego qualificado. A renda oferecida, o salário oferecido é maior, né? A indústria é capaz de produzir renda mais alta, com salários mais altos. Então é muito importante a recuperação do setor industrial, não só ao que acontecia antes da pandemia, mas o que acontecia há 10 anos. É preciso enfrentar esse processo terrível de desindustrialização. O setor de serviços, que é o que mais emprega, né? E por isso até levantamentos mostravam que as mulheres eram as mais atingidas pelo desemprego, exatamente porque onde há mais oferta de emprego para mulheres, foi onde houve uma crise maior, e mais desemprego, e mais fechamento de alguns setores que empregam muita gente e empregam majoritariamente mulheres. Além de tudo isso, é claro que o comércio, quando a gente fala comércio, é uma generalização, porque há setores comerciais que já estão muito bem recuperados, e há outros que não. Então, padarias, bares, restaurantes começam a ter uma recuperação. Porém, no caso dos restaurantes, por exemplo, há o fato de que alguns abriram e perceberam que o movimento foi baixo demais e que ou eles recuperam o movimento anterior à pandemia ou o negócio é inviável. Não dá só para abrir e ter uma clientela tão pequena. Então, isso acaba sendo um filtro, acaba tirando muita gente do jogo, né? O fato é que um baque, ainda que inferior ao que se imaginava, mas um tombo de 5,4%, como prevê o Banco Mundial, ou mesmo de 4,7%, como prevê o Ministério da Economia, é um tombo pesadíssimo, porque é um tombo partindo de um nível já muito baixo. O Brasil teve 2 anos de recessão, mas para alguns setores a recessão se prolongou por 4 anos. É o caso do setor hoteleiro. Então, o enfrentamento do desemprego... O Brasil não tem milhões de desempregados em razão da pandemia. A pandemia agravou o problema. Mas nós chegamos a bater em 13, 14 milhões de desempregados, né? 18 milhões quando consideramos aí os desalentados. Isso saltou para 20, para 22. Então, o fim da pandemia, que ainda não está no horizonte próximo, né, mas que vai acontecer, e quando o vírus estiver domesticado, a vacina distribuída, e é um processo lento e longo, nós voltaremos ao estágio anterior à pandemia, e aí a necessidade de enfrentarmos problemas estruturais, começando com saneamento básico, passando por infraestrutura, estradas, portos, fornecimento de eletricidade, distribuição de eletricidade, porque quando a economia voltar a crescer, haverá demanda por eletricidade e talvez não haja ainda a condição estrutural de fornecer a eletricidade que será demandada. Então são muitos os problemas. E isso obviamente, demanda investimento, requer investimento, dinheiro. O Estado deve dar o pontapé inicial. Ele deve se voltar para naquilo que é possível, com os recursos que ele tem, para investimento em infraestrutura. Isso será o sinal fundamental para atrair o investimento privado. Sem isso, continuaremos com desemprego de milhões, continuaremos com setores sendo inviabilizados por uma economia fraca, não é? Então não basta as pessoas voltarem às ruas porque vem oportunidade de emprego de novo, porque vem vagas sendo abertas. É preciso muito, muito, muito mais, porque o Brasil tem potencial para ser riquíssimo, o Brasil tem potencial para ser uma grande potência econômica e ele não pode ficar satisfeito com resultados que são, convenhamos, pífios, né? Pequenos e infinitamente inferiores àquilo que o país de fato necessita para empregar milhões de trabalhadores que estão hoje fora do mercado de trabalho.